Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma aula da Escola de Formação de Discípulos do Ministério Resgate Master, aqui da Igreja Resgate. E a gente está fazendo, né, o módulo 5, o curso é Bibliologia. Estamos no metade do curso exatamente, e hoje vamos para a aula número 12. Eu espero que você, como aluno e aluna do curso de Bibliologia, esteja sendo familiarizado com alguns termos que temos repetido para que você aprenda, né, a leitura da Palavra de Deus seja para você facilitada. Por exemplo, o que é um esboço, o versículo-chave, o que é o propósito de cada livro. A ideia do curso de Bibliologia é te dar um roteiro, né? Você não precisa decorar tudo isso, mas é uma fonte que você vai ter, porque o material está nas suas mãos, né? Aí a gente sempre põe o atalho, né, das aulas, dos e-books, das aulas gravadas. Estamos aqui em mais uma aula, na aula 12, para que você possa entender também, né, as características de cada livro, a época em que foi escrita, para que público-alvo ele foi direcionado, o que acontecia, né, naquele momento em relação às profecias messiânicas, principalmente no Velho Testamento. Nós estamos indo agora para mais 3 livros dos profetas menores. Na próxima aula nós vamos encerrar o Velho Testamento e vamos estar agora rumando também para o período interbíblico, né? Então estamos no meio do curso, espero que você esteja realmente formando, né, toda essa sua intencionalidade em ler e entender a Bíblia, a parte da cristologia, cada mensagem de teologia que cada livro manda. Esse é o nosso propósito, para que você tenha uma boa fonte de consulta e aprenda, né, a ler a palavra de Deus, observando os contextos, né, e as características. Vamos então para a aula 12 e vamos começar com o profeta menor Naum. Em hebraico a gente pronuncia Nahum, e significa consolo. Esse livro foi escrito em torno de 710 antes de Cristo. A autoria do livro de Naum, mesmo que os estudiosos do Velho Testamento tenham poucas informações sobre Naum, eles consideram ser ele o autor, o profeta escreveu o seu livro, e tem 2 possibilidades assim de nascimento desse profeta. Em Eucós, que é perto de Nínive, na Síria, ou na Vila do Consolo, perto de Cafarnaum, possivelmente na parte norte da Galileia, fugindo posteriormente para Eucós, depois da queda do Reino do Norte, exercendo seu ministério profético na cidade de Judá e na região da Judéia. Essa é a história que nós temos, é o que temos de informação sobre Naum. A data, como eu disse, Naum profetizou nesse período. É o período do rei Ezequias, 710 anos antes de Cristo. O propósito do livro desse profeta é anunciar o consolo para Judá e o juízo de Nínive, por causa da maldade infligida contra Judá. Lembrando que 55 anos antes, nós vamos ver isso logo, Jonas prega para Nínive e eles se arrependem e Deus perdoa a cidade. Nós estamos falando aqui de quase 60 anos depois que o juízo de Deus sobre Nínive chegou. Nós vamos ver por que isso trata no livro de Naum. O versículo-chave está lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Amém. O esboço nós podemos analisar, já que é um livro pequeno, de 3 capítulos, podemos ver até o capítulo, ao final do capítulo 1, descreve quem Deus é, e depois começa até o 3, descrevendo o juízo de Deus sobre os ninivitas e os povos, né, e também a proteção dele a Judá. Essa é a ideia. O contexto histórico, para que haja uma maior compreensão, né, no estudo do juízo de Deus sobre Nínive, como eu disse que 55 anos antes fora poupada depois da pregação do profeta Jonas, é preciso compreender aqui o contexto dessa cidade ali das 7 séculos antes de Cristo. Foi fundada por Nimrod, está lá em Gênesis 10. Nimrod ele é bisneto de Noé, descendente de Cã, casou com Semíramis, uma prostituta, e ali ele se trata como um deus, e por isso a cidade ela é extremamente idólatra, considerada uma das mais antigas cidades do mundo. Foi capital da Síria, cuja divindade principal, Assur, era o deus da guerra. Então era um país guerreiro, os ninivitas eram homens de guerra. Entre os anos 745 a.C. até 626, conhecido como Segundo Império Assírio, houve várias investidas com o povo de Deus. Invasão do Reino do Norte, Oséias é cativo, porque primeiro cai o Reino do Norte, e Judá, o Reino do Sul, fica firme.
Samaria, subjugada também pela Babilônia, venceu e conquistou o Egito e levou Manassés cativo para a Babilônia. Tudo isso feito pelos ninivitas. A maior biblioteca do mundo foi construída pelos assírios, era um povo culto. Stanley Ellison disse o seguinte sobre a questão da destruição de Nínive. A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2.000 anos, até ser redescoberta em 1842 por Laward e Botha, que são arqueólogos. Alexandre o Grande passou por ela em 331 a.C., sem ver sinais da sua existência, porque nada restou da cidade e do seu poderio. A destruição de Nínive foi completa, o juízo de Deus sobre aquela cidade. Qual a teologia aqui do livro de Naum? Primeiro, demonstração da misericórdia e da bondade de Deus aos que permanecem fiéis, no caso, o reino do sul, Judá. E o juízo e o castigo sobre os opressores do povo de Deus, como nós vimos os edomitas na aula passada, e agora estamos vendo o juízo de Deus sobre os ninivitas. Essa é a teologia do profeta Naum. Mike Butterworth, que é, na verdade, um historiador, ele diz assim: o livro de Naum nos é forte lembrete de que Deus se importa com toda a sua criação, mas que julga o pecado do mundo. É claro, precisamos nos lembrar de que a paixão e a ira de Deus não são como as nossas. Elas são justas e puras. Em Naum 3 temos o aviso: Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder. No entanto, o profeta retorna então à ênfase da ação divina. Ele jamais inocenta o culpado. Então nós temos um Deus amoroso, misericordioso, mas também um Deus justo, e que não tarda, no caso aqui, a sua ira, e também não inocenta aquele que é culpado, né? Essa é a observação. Qual a cristologia do livro de Naum? Naum 15 está dizendo: vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama a paz. Esse versículo aponta para Cristo. No Novo Testamento e no Evangelho, a boa notícia da salvação também vem dos montes. Em Naum, esse versículo procura consolar Israel dos opressores, assim como Cristo consola os que estão oprimidos. Lembrando que Nínive era uma cidade extremamente cruel. Jonas mesmo não quis nem pregar o evangelho ali, nem pregar o arrependimento naquele lugar, porque os ninivitas eram inimigos históricos dos israelitas, eles eram antissemitas, e eles realmente, quando faziam prisioneiros, eles torturavam, eles fritavam vivos os judeus. Eles tinham uma ação terrível, né? Eles pilhavam cabeças, era um povo extremamente cruel. E chegou o momento desse povo se encontrar com o justo juiz. Essa é a ideia, né, de Naum e do juiz de Deus sobre esse povo que fora poupado, mas não mudou de atitude. Mais uma lição para nós, né, de que precisamos tomar cuidado, porque Deus ele nos dá chances, né? O livro de Naum, então, apresenta Jesus como a nossa fortaleza em tempos de angústia, se referindo a Judá, né, ali a misericórdia de Deus sobre aquele reino do sul. Eu separei aqui Filipenses 4, de 12 a 13, para encerrar o livro desta aula aqui. Tanto sei que estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo é aquele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Que nós possamos, quando lermos esse livro de Naum, lembrarmos, né, da alegria e da fortaleza que temos em Cristo no tempo de angústia, no tempo que estamos vivendo hoje. Vamos agora para o profeta Abacuque, mais um profeta menor na aula de hoje. O nome no hebraico, a pronúncia é Havakuk. Abacuque significa aquele que abraça, o abraço, né, de Deus. Esse é a origem aí do nome Abacuque. Autoria e data: o autor foi Abacuque em 608 a.C., quase 100 anos aí, depois, né, do profeta Naum, mas não se sabe exatamente quem é Abacuque, já que as informações são praticamente inexistentes, né? Aqui Bruce Baker diz o seguinte: seu nome é evidentemente hebreu, como dissemos, significa Deus abraça, mas reflete a influência dos mesopotâmicos, que dominaram Israel no século do século IX até o século VI a.C. Na língua acadiana, seu nome significa uma planta ou árvore frutífera, tem outro significado. Mas no hebraico é aquele que abraça. Vamos ver um esboço do livro de Abacuque.
por capítulos e temas, né? Até o capítulo, o primeiro capítulo até o 2, indagação sobre a suposta demora de Deus contra o pecado. Depois Deus usará os babilônios para cumprir o seu juízo. Ele já está avisando aqui do que ia acontecer em 586 antes de Cristo, com a invasão da Babilônia. Depois nós temos ali, até o capítulo 2, por que logo a Babilônia, ou seja, uma cidade, um país, né, uma cultura tão pagã, porque eles destruiriam o templo, porque eles destruiriam Judá. Esse era o questionamento, mas Deus usa realmente isso para mostrar o seu poder. E Nabucodonosor destrói, né, anos depois, aí, a cidade de Jerusalém e os muros. Do capítulo 2 até o final dele, ele usa quem quer, porque é soberano. Deus usa os impérios, Deus, ele é o que governa, que usa os reis deste mundo. O poder de Deus está aqui expresso em Abacuque, em todas as nações. Capítulo 3, confiar no Senhor em qualquer circunstância. Esse foi o esboço aí do livro de Abacuque. Qual o versículo-chave? Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque 2, 4. O propósito, segundo John Barnett, desse livro de Abacuque, o justo viverá pela fé, ou fidelidade, descansando na soberania de Deus sobre o julgamento do povo de Judá. Um rabino, certa vez, escreveu: Moisés deu a Israel 613 mandamentos. Davi os reduziu a 10, Isaías a 2, mas Abacuque a 1. Ou seja, o justo deve viver pela fé. Esse é o comentário de John Barnett. Stanley Ellison também fala um pouco que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, e ambos profetizaram para o Reino do Sul. Interessante que Jeremias foi o profeta que viu Jerusalém destruída, então Abacuque estava aí em torno de 20 a 30 anos antes disso acontecer. O que Stanley Ellison diz sobre isso? A efêmera reforma de Josias não surtiu efeito em Judá, era incorrigivelmente corrupto, né, o reino de Judá, e estava prestes a ser julgado, por não ter tirado o proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria, ou seja, o reino do norte, Tebas e inclusive Nínive, né, que havia acontecido ali. Jerusalém estava prestes a sofrer o destino semelhante nas mãos de um adversário igualmente perverso, que tinha sido convocado pelo Senhor para realizar o serviço. Então, ele está dizendo aqui que Abacuque realmente está dizendo, olha, agora não adianta mais chorar o leite derramado, como Ezequias mesmo disse, né, os babilônicos vão realmente destruir Jerusalém. Essa é a profecia do dia do Senhor, que aconteceu em 586 a.C. Qual a teologia do livro de Abacuque? Ênfase na santidade de Deus, que não tolera o pecado e a disciplina do povo pecador, a soberania ao decidir o modo como punirá seu povo e a justificação pela fé. Deus, ele tem todos esses atributos, ele faz aquilo que ele bem quer, ele é soberano e ele usa até os reis pagãos para aplicar a sua justiça no seu próprio povo, o povo de Israel, no caso de Jerusalém. O que John Barnett fala sobre isso? Abacuque encontrou refúgio no Senhor ao descrever o inimigo e recebeu de Deus a segurança de que ele está no controle de cada situação. Viver pela fé é seguir em frente com Deus, mesmo que não entendamos seus desígnios, com a certeza de que nele temos paz e segurança. A cristologia em Abacuque não é explícita, mas a gente pode dizer que foi inferido Cristo em pelo menos 2 versículos. Abacuque 3,18 fala: o Deus da minha salvação, como Jesus, o que salva o seu povo. E também Abacuque 3,13, saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, apontando para o ungido de Deus, que é Jesus. Então está implícito a cristologia do profeta Abacuque. Jesus Cristo como a chave hermenêutica da palavra, podemos ver que o livro de Abacuque apresenta Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador. Separei aqui Apocalipse 1,5, que diz o seguinte: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos redimiu, nos salvou. E essa é a mensagem daquele que abraça, daquele que cuida, que é o profeta Abacuque. Chegamos no último livro desta aula, o último profeta menor desta aula, teremos mais 3 na próxima aula, e assim encerraremos o Velho Testamento. É Sofonias, a pronúncia é Tsefaniá, que significa o Senhor esconde. Essa é o nome hebraico aqui do livro de Sofonias. Sofonias é identificado historicamente antes da reforma de Josias, entre 604 e 609 a.C. Parente do rei Ezequias, portanto,
Sofonias era de família real. A data é 625 anos antes de Cristo, né? Praticamente aí 40 anos antes da destruição de Jerusalém e do templo. O esboço deste livro, do livro do profeta Sofonias, está dividido em temas e referências ao dia do Senhor. Então o capítulo 1 fala sobre o profeta Sofonias. Depois até o 2, o juízo contra Judá, vai falando já do cativeiro babilônico, 40 anos antes de acontecer. As profecias do dia do Senhor já vêm sendo anunciadas, né? Na verdade, meus irmãos, essas profecias foram anunciadas do dia do Senhor por 400 anos da profecia judaica, né? Já estava chegando próximo do dia do Senhor. O capítulo 4, juízo contra as nações gentis, destruição e morte. O capítulo 3, juízo contra Jerusalém. O 3:8, juízo contra as nações, disciplina e castigo. E depois, do 3, que é até o final do capítulo 3, bênção, realização das promessas de Deus. Esse é o esboço do livro do profeta Sofonias. Qual o propósito deste livro? A gente sempre traz o propósito e o versículo-chave dos livros que a gente estuda aqui na aula de Bibliologia. Sofonias anuncia então o juízo de Deus sobre o seu povo e as nações, e também promessas de restauração, já apontando tanto para o tempo de Neemias, o tempo de Esdras, como também o Messias, que haverá de restaurar espiritualmente e definitivamente todas as coisas. O versículo-chave está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o seu coração, ó cidade de Jerusalém. Falando já da futura restauração. O contexto histórico do profeta Sofonias, que ele profetizou no reinado de Josias, antes da reforma, já que combateu a idolatria. Contemporâneo de Jeremias também, politicamente a Síria estava decaindo e a Babilônia ganhava força sob o governo de Nabopolassar. Por outro lado, o Egito, mesmo atacando a Palestina, estava sem forças. Vemos aqui já um mover de Deus na história, em que o Império Babilônico começa a crescer e que depois iria destruir Judá. Judá era escravo da Síria devido aos erros cometidos pelo rei Manassés, e Josias assume o poder diante de um povo imoral, idólatra e politicamente fraco. Lembrando que Josias era um rei muito jovem, começou com 8 anos de idade, e ele fez uma reforma religiosa, mas que não resolveu, porque o povo era turrão, né? Sofonias, então, anuncia o dia do Senhor, que é o julgamento, a Israel e aos pagãos gentios, convocando-os para arrependerem-se e mudarem radicalmente a sua vida. E para quem entender esse chamado, haverá misericórdia e restauração. Deus sempre preserva a linhagem messiânica, a misericórdia dele, para que o Messias viesse. Haveria destruição, mas um remanescente fiel iria ser salvo. Estamos indo aí para o final, né, do livro de hoje, da aula de hoje. A teologia de Sofonias, as doutrinas deste livro, o anúncio do dia do Senhor, executado por Nabucodonosor. Sabemos que esse foi o imperador babilônico que, sob a permissão de Deus, destruiu Jerusalém. Misericórdia e graça de Deus em meio ao castigo, né? Deus, ele preserva o povo, não destrói ele totalmente. E a salvação do remanescente fiel aí de Israel. A cristologia, a chave hermenêutica como Jesus da palavra, no livro de Sofonias, é que o rei de Israel está no meio do seu povo, esse é o Senhor. Fala também do guerreiro poderoso para libertar os opressores. Sua vinda será desejada com alegria vibrante, já falando de Jesus. Restaurará seu povo do poder do mal. Será um lugar de abrigo, ou seja, tudo aponta para Cristo no livro de Sofonias. Vemos muitas referências da profecia messiânica neste profeta. Podemos dizer então, meus irmãos, para encerrarmos a aula de hoje, que Sofonias apresenta Jesus Cristo como nosso Senhor zeloso. Separei o texto de Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nós estamos em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, e não podemos perder o zelo para as coisas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. O livro de Sofonias é um livro que precisa ser lido hoje, para que nós possamos entender quem é o nosso Deus e termos zelo pelas suas coisas. Vamos orar, encerrando a aula de hoje. E na próxima aula, lembrando, a aula 13, vamos encerrar o Velho Testamento, uma aula importante. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de aula que tivemos. Pedimos que o Senhor abençoe cada aluno, cada aluna que tem se dedicado, que tem, Senhor Deus, como alguns testemunhos, Pai, impresso as aulas, organizado o material, tem assistido às aulas, Senhor Deus, na sua possibilidade. Obrigado, Pai, por essa plataforma. Abençoe o pastor Rogério, abençoe o pastor, Senhor Deus, o Tony, que estão à frente desse Ministério de Ensino da Igreja Resgate. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.